Olá, pessoal, bom dia. Vamos começar aqui de onde a gente parou, tá? Página 26, a gente vai continuar o assunto, ok? Então, bom, a gente estava falando de saneamento na outra aula, né? A importância do saneamento. E uma das coisas, assim, que agregou uma importância muito grande ao abastecimento de água foi a implementação de flúor. Acho que eu até já falei isso para vocês, que a água que a gente recebe em casa, ela tem flúor, e isso ajuda na melhoria da qualidade dos nossos dentes. Segundo a OMS, para cada $1 que é gasto com fluoretação, são economizados US$ 50 em tratamentos dentários, tá? E aqui na página 27, a gente vai falar um pouco sobre as doenças por água contaminada. A gente também chama essas doenças de veiculação hídrica, tá? Doenças de veiculação hídrica, ou seja, doenças que são transmitidas a partir da água. Eu não vou ficar tratando ponto a ponto das doenças, tá bom? Mas a gente vai conhecer um pouco delas. Então, a gente começa aqui. Bom, é fato que muitos organismos se reproduzem na água, tá bom? E, com isso, a gente tem a água suja, a água parada, sendo um criadouro de vários mosquitos, insetos, enfim. Aqui nessa região da gente, página 27. Aqui nessa região que a gente vive, a gente tem uma incidência muito grande de dengue, zika, chikungunya, que a gente já sabe, né, que é o vírus Aedes aegypti, e ele se reproduz na água, e por isso que a gente não pode deixar a água parada em casa. Uma água suja contém muitas bactérias, tá certo? E substâncias e elementos virais. Então, as principais doenças de veiculação hídrica é a hepatite A, tá? A hepatite A provoca perda de apetite, dor de cabeça, mal-estar, enjoo, urina escura, fezes claras, peles e olhos amarelados, dores nas articulações. A gente também tem a cólera, tá? Que é uma doença bacteriana, tá certo? Essa doença, ela provoca, deixa eu ver. Sim, ela se instala em crustáceos e as principais medidas preventivas é beber água tratada, utilizar água potável, lavar bem os alimentos, tá certo? Estou agora, já estou indo, professor, estou andando aqui, viu? Página 29. Disenterias. Provocada por amebas e giardia, tá? Que são protozoários que entram na corrente sanguínea e vai provocando perturbações intestinais. Também tem a esquizotomose, que é a famosa barriga d'água, tá certo? Provocada por caramujos, cercárias e etc. E a gente tem o ciclo da esquizotomose, eu acho que a gente já até falou sobre isso, né? Então, assim, você tem o ser humano contaminado que libera as fezes contaminadas, os protozoários comem essas fezes, adquirem esses protozoários, né? E ele já adquire esses protozoários e fica contaminado, libera, né? O ser humano vai como o protozoário e vai e traz para dentro dele de novo. Página 31. Ascaridiase, tá? Que é a famosa lombriga, né? Então, assim, gente, como eu falei antes na outra aula, hoje eu não vejo mais, mas eu já vi muita gente colocar lombriga para fora, tá? Uma situação, assim, bem horrível. E 31, a importância das vacinações e a manutenção da saúde da população. Estamos hoje vivendo uma pandemia que a gente só acredita que ela vai passar, a gente vai voltar ao normal depois da vacina. Então, a vacina é fundamental para erradicar doenças, tá? E é importante seguir sempre o calendário de imunização, o calendário de vacina. Página 32.
A vacina ela pode ser feita por organismos mortos ou partes de organismos vivos. Esses organismos entram no nosso corpo e faz com que a gente ganhe imunidade, certo? E aqui fica a tarefa. Vejam só. Eu vou dar. Eu tinha pedido para vocês fazerem um capítulo todo, tá? E hoje eu vou corrigir, tá certo? Pronto. A gente vai fazer o capítulo todo hoje, vai corrigir o capítulo todo, tá certo? Oi? Não só agora. Deixa eu só abrir aqui o livro aqui. Pronto. O pessoal que está em casa, vou estar projetando o livro do professor, vai ficar mais fácil, tá? A gente só responde as questões que tem linha no livro, beleza? Então, começa da página 23. As primeiras questões desse capítulo. Então, vamos lá, página 23. Começa aqui. Quais são os tipos de resíduos que podemos produzir todos os dias em nossa casa? Esgoto, o que mais? Lixo orgânico, né? Todo dia a gente está descascando uma fruta, colocando uma comidinha pro lixo. Então, lixo orgânico, esgoto, lixo inorgânico também, né? Porque a gente joga plásticos, embalagens. Então, essa é a resposta. Esgoto e lixo. Pô, tá bom, né? Esgoto e lixo. Segundo, o que podemos fazer para diminuir a produção de resíduos e o impacto decorrente dela? Reciclar, né? Seria uma boa. Pessoal de casa, tudo certo? Terceiro, porque além de coletar, obrigada, porque além de coletar, há a necessidade de tratar o esgoto antes de devolvê-lo à natureza. Como foi o teu? Para o quê? Certo. Para não poluir a água do rio, né? Para não contaminar. Beleza. Se tiver limpo, pessoal de casa, posso avançar? Pode. Pessoal de casa, obrigada, Luiz. Aí, ó, a gente tem aí na página 28 uma questão.
que tem assim, após ler sobre a hepatite A, assinale quais formas de prevenção listadas você sugere. Vocês marcaram quais? É para marcar todas. 28. Pessoal de casa, página 28, primeira questão, para marcar todas. Oi? Lavar, né? Sim, se tu pega um tecido doméstico e não lava direito. Vamos lá. Pensa num garfo, uma faca, uma colher. Primeira questão, página 28. Em sua opinião, que medida de saneamento básico deve ser tomada para evitarmos a cólera? Beber água limpa. Não, gente, pessoal. Que medida de saneamento básico? Que medida de saneamento básico? O que é saneamento básico? Abastecimento de água, tratamento de esgoto e gerenciamento de resíduos. Para evitar a cólera, eu preciso fazer o quê? Tratar a água e tratar o esgoto. Essa máscara que eu estou usando não é legal. Essa máscara que eu estou usando não é legal, porque para quem usa óculos, máscara baixa é muito ruim. Era bom quando ela fica aqui bem alta, porque aí o óculos fica em cima e aí não fica dando um vaporzinho, tá ligado? A desidratação pode ser tratada com a ingestão de soro caseiro. Você sabe prepará-lo? Coloca assim, ó, vê, presta atenção. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Antigamente era muito comum. O posto, inclusive, dava até a colher medidora, sabe? O soro caseiro, ele é 2 colheres de açúcar e 1 colher de sal. Mas calma. 2 colheres de açúcar de sobremesa e 1 colher de sal de café, aquela colherzinha bem pequenininha, misturado com um copo de água filtrada ou fervida. Antigamente, o posto dava até a colherzinha para a gente fazer o chá, o soro caseiro em casa. Vocês eram muito pobres, tal, né? Hoje em dia, o posto dá o soro caseiro. Já é a solução filtrada ou fervida. Ele já dá até o sachêzinho, como se fosse suco em pó, para você somente diluir na água. Aquele suco já é a solução do soro. Mas, enfim, o soro caseiro é isso. 2 colheres de sopa de açúcar. Anote. 2 colheres de sopa de açúcar e 1 de sal. 1 colher de sal. Mas assim, é porque foi o que eu falei para vocês. É porque tu tava copiando, não tava ouvindo. Antigamente era muito comum as pessoas fazerem soro em casa. Esse soro, ele é bom principalmente para diarreia, porque ele equilibra os níveis mióticos do nosso corpo. Colocando glicose, que é açúcar, e controlando a pressão com sal. Então, para quem tem pessoas mais carentes, está com diarreia e tal, ele é bom. Mas, hoje em dia, não é muito comum, não. Hoje em dia, o posto ele já dá a solução, como se fosse suco em pó. Você rasga assim, bota no copo, mistura com água e bebe. 2 colheres de açúcar, 1 de sal com água filtrada ou fervida.
Pessoal de casa, posso avançar? É 2 colheres de sopa de açúcar. Pode. Obrigada, Luísa. E uma colher de sopa pequena. Aquela colher pequena de café. Aí você pega ela e bota dentro de um copo de 200, 300 ml de água. Eu já tomei muito, mas ele não é comum mais não. Agora a gente vai para aquela página da tarefa, né? Que é 33. Tem linha para responder? Então não responde. Página 33. Tem assim. Saneamento básico consiste em destino do lixo, tratar água. Falta o quê? Tratar esgoto. Reage, Vitor! Vitor! Ô, Vitor! Reage! Eu vou pegar assim, balançar assim, acorda! Já sei, ficou assistindo a Fazenda ontem, não foi? Assistindo a eliminação, não foi? Agora, saúde pública, ligado, dentre outras coisas, à vacinação. É feita com aplicação, aí vem vacinação, é feita com aplicação de micro-organismos morto ou atenuado. Aqui, ó. Induz o organismo a produzir anticorpos e células mortas. Células com S mesmo. Com C, com acento no E, viu? Foi? Pessoal de casa, foi? Sim. A questão. Essa questão não passa, não. Passei o capítulo todo. Como é que eu não vou passar o capítulo todo, mulher? Primeira questão. Mas tá bom, não, faz agora. Vamos lá. Nos lugares em que não existem estações de tratamento de água, de onde as pessoas retiram a água que necessitam, como essa água pode ser tratada antes de ser consumida? De onde é que uma pessoa vai tirar a água, minha gente? Se lá onde ela mora não tem tratamento de água, poço, bica, manancial, rio, qualquer coisa. Você pode escrever aí algumas sugestões. Poços, bicas, fontes de água, rio. E aí, Vitor? Já fez? E como essa água deve ser tratada antes de ser consumida? Filtrada ou fervida? Como se não tem tratamento de água onde ela mora? Ela tem que tratar em casa. Como é que a gente trata água em casa? Bora! Filtrada ou fervida? Todo mundo assistiu a Fazenda ontem, né? Eu não. Olha! Eu falei do trabalho, você já vai. Oi? Era para ser até ontem. Ela entregou hoje? Eu entreguei hoje pelo pouquinho. E a partir de hoje eu vou terminar. Ah, por quê?
Eu estou cuidando da pessoa. É. Ela pegou. Não, ela tirou o pé dela no bicho. Segunda questão. Segunda questão. Observe. Para vocês que estão em casa, tá dando para ver a resposta? Sim. Da segunda questão, não. Eu vou botar aqui, ó. A segunda questão tá aqui, viu? Melhorou agora? Sim. Beleza. Ó, eis. Observe o esquema simplificado de uma estação de tratamento de água e responda. A letra A. Quando a água é retirada da represa, ela recebe adição de cal e sulfato de alumínio. Qual é a finalidade desse tratamento e como ele é chamado? Vamos lá, presta atenção. A finalidade, agrupar partículas de areia e argila. É. Agrupar partículas de areia e argila. Aí ele pergunta como é o nome desse tratamento. É floculação. Coloca assim um tracinho, uma vírgula e floculação. Argila. Agrupar as partículas de areia e argila. E o nome dessa etapa do tratamento é floculação. Aqui atrás, assim, ó, chega a estar suave. Floculação. Letra B. Ao passar para o tanque de decantação, a água deve ficar um tempo em repouso. Por que esse processo é necessário? Para decantar. Lembra o que é decantar, minha gente? É deixar tudo descer. Ó. A água chega na estação, recebe a floculação, vai formar partículas de areia e argila. Essas partículas que eram pequenas ficam grandes. E aí eu decanto. Faz exatamente isso na piscina. A gente faz a floculação e a decantação. Depois passa o aspirador no fundo da piscina. Então, ó. Para separar o quê? Pode ser. Pode deixar, pode deixar. Letra C. Após a água passar pelo tanque de filtração, ela está pronta para ser consumida? Não. Por quê? Não, porque pode haver micro-organismos. Não, pois pode haver micro-organismos. Letra D. Por que a água precisa receber cloro e flúor? Por que a água precisa receber cloro e flúor? Cloro mata os micro-organismos e flúor evita a cárie dentária. Você colocou como seu? Pois ela tem, não. Pois ela mata. Porque eu estou falando do cloro. Pessoal de casa, conseguiu fazer o segundo? Eita, peraí, minha gente. Vai voltar, Uli. Calma, vai voltar. E... Iniciou aqui.
Pronto, desculpa agora. Agora foi. Pessoal de casa, deu para pegar o segundo? Sim. Beleza. Vou avançar para o próximo. Terceira questão. Analise as duas situações representadas. Casa A, retira a água do poço que fica próximo à fossa seca. Casa B, utiliza a água que vem da estação de tratamento de esgoto. O esgoto dessa casa é lançado em fossa séptica. Pergunta: as pessoas que vivem na casa A e B correm risco de contrair doenças transmitidas pela água? As duas? Não. Pronto, é isso que vocês vão colocar. As pessoas da casa A correm mais riscos do que o pessoal da casa B. E por quê? Porque o da casa A está usando o poço próximo da fossa e o B só consome água tratada. Bom dia, meu amor. Página 35, tá, Gabriel? Lembrando do trabalho, viu? Vocês ainda, ó, que não me entregaram. Tu me entregou também, não foi isso aí? Só tu, não foi, Vitor? Eu acho que era do papo de bola. Eu acho que Página 35, vamos embora. Pronto? Quarta questão. Quarta questão. Tem assim. A cólera surgiu na Ásia há muito tempo. No entanto, o mundo moderno continua sendo um lugar ideal para o hospitaleiro. O lugar ideal e hospitaleiro para o vibrião colérico. Letra A. Explique com suas palavras o que a frase quer dizer. Hã? Básico no ar. E aí, vê só. A cólera surgiu na Ásia há muito tempo. No entanto, o mundo moderno continua sendo um lugar ideal e hospitaleiro para o vibrião colérico. Explique com suas palavras o que essa frase quer dizer. Isso. Que até hoje, porque ela está fazendo. A frase está dizendo que era na Ásia. Há muito tempo atrás. Porque até hoje ele existe. Porque até hoje falta saneamento básico para as pessoas. Se a gente tivesse evoluído nisso, a gente não teria mais esse problema. Deu para entender? Então, colocar isso, por falta de saneamento básico.
Letra B. Que medidas poderiam ser tomadas para evitar a proliferação da cólera? Para evitar a proliferação da cólera, é preciso fazer o quê, minha gente? Ter saneamento básico, ter higiene, beber água tratada. Vamos lá, Gabriel, 35. Tudo certo, nada errado. Começa com H. Posso ir? João foi passar as férias na casa da sua tia, que mora no interior. Chegando lá, foi brincar em uma lagoa, mas encontrou uma placa escrita: proibido nadar na lagoa de Coceira. Porém, João não achou perigoso, pois viu um menino barrigudinho saindo de lá e notou que havia caramujos no local. Logo concluiu que a água da lagoa era boa para mergulhar. Você concorda com a atitude de João? Não. A placa indicava que existia cercárias, né? Aí, pessoal, a cercária provoca coceira e o menino barrigudinho é um exemplo de esquizotomose. Não poderia fazer. Pode. Se não for tratada, pode. Tá? Pessoal de casa, posso ir? Pessoal de casa, fui. Marvin, você que está chegando agora, estamos na sexta questão da página 35. Sexta questão. Em uma pequena cidade, uma criança apresentava eliminação de fezes com sangue, cólica e diarreia. Ao ser atendido em posto de saúde, o médico pediu que fosse feito um exame de fezes, mesmo sabendo que a criança estava com disenteria. Qual o objetivo do médico ao pedir esse exame, se ele já sabia qual doença acometia a criança? Isso. É. E assim, ele também quer saber qual é a causa, porque se fosse ameba, seria um tratamento. E se fosse bactéria, seria outro tratamento. Então, ele faz para confirmar, para poder diagnosticar o melhor tratamento possível. Tá bom? Sétima questão. Em regiões onde não existe saneamento básico, as casas apresentam dois tipos de fossa: a seca ou a séptica. Qual delas é mais vantajosa para a saúde da população? Seria a séptica. Lembrar que a fossa seca é essa que a gente usa em casa. E a gente usa muito a seca, mas o ideal é a séptica. E ele está perguntando, né? Qual dessas é mais vantajosa para a população? A fossa séptica, ela tem um tratamento prévio do esgoto, antes dele ser absorvido pelo solo. Acho que a gente não faz fossa seca. E qual o problema da fossa seca? Ela pode contaminar o lençol freático, entendeu? E contaminar o solo também. Ok?
Oitavo. O parásita que penetra. Opa! Ai, que droga. Peraí, gente, só um minuto. Saiu aqui da página do livro. SamanthA. Oitava questão. O parásita que penetra no organismo pela boca em fase de ovo vai consecutivamente para o aparelho digestório, cardiovascular, respiratório e volta novamente para o tubo digestório Ascaris. Letra A. Para quem gosta de saúde, né? Eita, eu não peguei não, posso pegar agora. Disse? Posso pegar. Nona questão. Nona questão. O esquema refere-se ao ciclo de vida de qual parasita humano? Esquitossomo. Esquitossomo. Deixa eu anotar aqui no quadro. Ele é difícil, não, é só um nome diferente. Colocou o quê? Aqui, ó. Letra B. Qual é a doença causada por esse verme? Esquizotomose. Esquizotomose. É a barriga d'água, mas é bom você colocar um nome certo. Qual é o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo? Isso. O intermediário é o caramujo, o definitivo é o ser humano. Caramujo e ser humano. Como essa doença pode ser evitada? Saneamento básico. Porque se eu tenho saneamento, eu não vou ter esgoto no rio. Mas tá bom, evitar áreas contaminadas tá bom. Letra E. Indique no esquema, por meio de números, onde se encontram os vermes na forma de ovo, liracídio, cercária e vermes adultos. Deu para entender, né? Não é difícil fazer esse último, né? Aí, no caso, é só ajustado. É. Foi para frente o suficiente? Pronto? Tudo ok?
Bora nós dois entregar logo. Bora entregar logo. Ih, vai dar minha. Não, que você foi todo agora? Não foi. Vamos pegar o trabalho aqui. Isso, mano, é chato. Outra vida agora. Vai pra onde, bonito? Pô, podia fugir da aula, não foi? Voltei. Assunto novo, pessoal. Cadê o quarto para comprar a cadê? Estamos livres. Vamos para o assunto novo. A gente tem aula amanhã, é? Cadê o programa? Eu só vou passar para você falar. Sim. Deixa eu ver. Amanhã ele É. na quinta-feira. Tem criança. Tem. A terceira aula tem. Para mim tá. Porque de matemática tem que fazer uma sala de matemática. Gente, vamos pra... A gente até começou, não foi? Essa coisa. Foi para corrigir aquela, não foi? Porque a gente não sei comigo. Pronto. É bom que a gente terminou. Já fez a. Já fez a 38, a 39, não foi? 40. Tem certeza que a gente fez a 40 já? Foi, a gente fez aquele. Eu vou passar bem rapidinho, porque se alguém não... Tem gente que não... Pronto. Vou passar rapidinho para a gente terminar o capítulo, beleza? Ó, a gente já começou essa aula,
tá? Para quem está chegando hoje. Esse assunto a gente já iniciou, vou passar por ele rapidinho, tá bom? O estudo das forças, né? Então, na natureza, a gente tem as forças da natureza que atuam no nosso corpo, no nosso dia a dia. A principal força do nosso dia a dia é a força gravitacional, a gente já falou sobre ela, né? Essa força que coloca tudo no centro da Terra e faz com que a gente tenha tudo, porque assim, sem a gravidade, nós estaríamos flutuando, o nosso corpo não teria essa configuração que tem hoje, porque a configuração que o nosso corpo tem hoje está relacionada à força gravitacional. Inclusive, se a gente vai para o espaço, por exemplo, um astronauta que vai para o espaço, que fica sem gravidade muito tempo, ele perde massa muscular, ele perde densidade óssea. Por isso que é importante que eles façam treinos lá, eles fazem treinos. Dentro do lugar onde eles estão, tem um lugar lá que a gravidade fica igual à da Terra, que é para eles andarem mesmo, para poder fazer movimentos reais, para que o corpo deles não entre em atrofiamento, né? Não perca massa muscular e tal. Oi? Vai, inclusive o oceano, né? Para quem não estava na última aula, quem não estava na última aula, dá uma olhadinha lá, que eu já fiz a resposta do 38, já fiz a resposta do 39, já fiz do 40 e já fiz do 41. Agora, eu vou pedir para vocês, nessa página 41, tem assim, hora da experiência. Coloca assim, experimento não realizado, do lado, tá? Experimento não realizado. Mas aí quem não colocou, coloca logo. Aí vamos para a página 42. Vamos lá, página 42. Forças de direções diferentes. Forças de direções diferentes. As forças de direções diferentes aplicadas no mesmo ponto de um corpo são chamadas de componentes ou angulares. Elas formam sistemas de duas ou mais forças. As forças podem ter mesma direção e mesmo sentido. Nesse caso, a força resultante é igual à soma das intensidades das forças que a compõem. Aí a gente vai aqui, para a página 43. Vê só. Nesse exemplo primeiro aqui, o que está acontecendo? Eu tenho 3 pessoas puxando o carrinho na mesma direção. Quando eu tenho forças na mesma direção e no mesmo sentido, elas se somam, tá certo? Elas são somadas. Tá bom. Aí, toda vez que eu tenho as forças, mesmo sendo diferentes, mas indo para o mesmo sentido, elas se somam, como está aqui no exemplo. Logo, a força resultante é F igual a FA mais FR mais, no caso, FB mais FC. Ou seja, 4N mais 2N mais 1N igual a 7N. Deu para entender? É só somar. Quando estão todas na mesma direção e no mesmo sentido, tá? As forças podem possuir mesma direção e ter sentidos opostos. Nesse caso, a intensidade da força resultante é a diferença entre elas. É uma subtração, claro, né, minha gente? É fácil, né? Se eu tenho um indivíduo com uma força de 80 newtons e outro de 100 newtons em sentidos diferentes, logo a força resultante vai ser 20 newtons, certo? É como um jogo de cabo de corda, vai vencer do lado mais forte. Por quê? Porque deve ter alguma força a mais ali, beleza? Eu estou na 43.
Aí, ó, na imagem acima, as forças têm a mesma direção, horizontal, porém, em sentidos opostos. F3 da direita para a esquerda e F4 da esquerda para a direita. Presta atenção. Logo, a força resultante é igual a FR igual a F4 menos F3, ou seja, 100 newtons menos 80 newtons, sendo a força resultante 20 newtons. Sentido da esquerda para a direita, direção horizontal e intensidade de 20 newtons. As forças podem ainda atuar em diferentes direções, mas agindo ao mesmo ponto, e formar um ângulo entre si. Nesse caso, diferencia-se a resultante construindo um paralelo de forças e a resultante é a diagonal que sai do ponto entre as duas. Observe que, ao aplicar a regra do paralelogramo, são definidos os sentidos e as direções da resultante, ou seja, dependendo do ângulo formado entre forças, é definida a direção de qual objeto ser deslocado. Olha aí, ó. Isso aqui, ó. Eu tenho uma pessoa puxando para cima, uma pessoa puxando para baixo, certo? Pela regra do paralelogramo, o que é que vai ter? A partir do mesmo ponto, representar F5 e F6. Então, eu tenho um ponto F5, F6. Eu tenho esse ponto aqui, F5 e F6. Pela extremidade de cada vetor, traçar uma paralela ao outro vetor. Então, fechei aqui o meu paralelogramo. Ao unir o ponto inicial ao ponto de cruzamento das duas paralelas. Cruzo uma no meio, tá? Observe a imagem e responda as questões a seguir, aplicando o que você estudou sobre o sistema de forças. Vamos lá, já vamos treinar, né? Página 43. Nessa imagem aí, minha gente, qual é a direção das forças A e B? Ele quer a direção. A está indo para onde? É porque aqui eu estou vendo assim, veja. A está indo da direita para a esquerda. E B está indo da esquerda para a direita. O sentido deles, qual a direção horizontal? Letra A, direção horizontal. Letra A, letra A, letra A. Letra A, direção horizontal. É para tu escrever, Zé. Direção horizontal. Letra A, direção horizontal. Agora sim é o sentido, que eu tinha falado do sentido antes. Qual o sentido de cada força? Agora sim, na letra B. A para a esquerda e B para a direita. A para a esquerda e B para a direita. Agora sim. Letra C. Qual é a intensidade e o sentido da força resultante? Qual é a intensidade? A intensidade é a subtração dessas forças. 2 newtons. Essa é a intensidade, 2 newtons. Mas para que lado esse newton vai? Qual é a força resultante? Hã? O A tem 6 newtons, o B tem 4 newtons. Olha o desenho. A força resultante é 2 newtons. Para que direção? Para que sentido? Para a esquerda. 2 newtons para a esquerda. Então, vamos nos familiarizar.
Toda vez que perguntar a direção é horizontal ou vertical, certo? Toda vez que perguntar o sentido é direita ou esquerda, certo? Ok? Vamos lá. Na física, destacam-se duas vertentes de estudo em relação à força: a estática e a dinâmica. A estática estuda o equilíbrio dos corpos, ou seja, estática é parado, certo? Quer estejam parados, quer estejam em movimento, em relação a um referencial, sendo a força resultante nula. Já a dinâmica estuda as causas que produzem ou modificam movimentos. Segundo, sabendo que a dinâmica estuda os movimentos, responda. Peraí, rapidinho. Vocês que estão em casa, eu não ouvi nada referente. Vocês entenderam aqui o primeiro letra A, B e C? Em pessoal de casa? Sim. Menina, é um silêncio constrangedor. Não quero nem saber. Sabendo que a dinâmica estuda os movimentos, responda. O que é necessário para colocar uma bola em movimento e mudar sua direção? Primeira coisa, o que é necessário para colocar uma bola em movimento? Força. Boa, garoto. Força. Você tem que aplicar uma força na bola, certo? E para mudar sua direção, sentido. Como parar um corpo em movimento? Aplicar uma força oposta, porque se ele está vindo para cá, eu tenho que ir para lá, certo? Mesmo que eu não me desloque. Lembra do Homem-Aranha no filme que ele segura um trem? Ali ele está fazendo o quê? Ele está aplicando uma força para parar aquele trem. Ele não consegue ir para trás, mas a força que ele está aplicando tem o sentido oposto. Beleza? Então, eu tenho que aplicar uma força oposta igual ao corpo em movimento. Igual ao superior, né? Mas isso, não, superior não, porque se for superior ele se desloca. Já que eu quero parar, eu tenho que aplicar uma força oposta e igual ao corpo em movimento. Uma força oposta e igual ao corpo em movimento. Porque aí sim eu consigo parar aquele corpo. Uma força oposta e igual ao objeto em movimento. Alguém poderia ler? Eu vou pedir para a Julia ler esse e tu lê outro de trás. Tem um atrás. Sim, mas espera a Julia terminar. Julia, pula esses dois parágrafos, por favor. Da página 44.
Aí fala um pouquinho para ela o interesse de uma psicóloga e queriam entender os movimentos corpos dela. Eles acreditavam em quarentena Copérnico. Peraí, só um minutinho. Veja só. Os gregos entendiam que para um corpo entrar em movimento era necessário uma força. A questão era, como é que os corpos celestes se movem? Que forças movem eles? Tá? Só que agora é óbvio, né? Mas há 500 anos atrás, aí o que aconteceu? Nicolau Copérnico queria entender de onde partia o centro gravitacional. De onde partia a força? Naquele momento, Copérnico achou que era o Sol, o eixo gravitacional do sistema solar. Só que aí Galileu diz, não, cara, eu acho que não é o Sol, não. Eu acho que o Sol, que a Terra tem a sua própria força gravitacional e tal. E aí, Copérnico, ele era heliocêntrico, o Sol no centro do universo. Ah, desculpa, eu viajei agora. A igreja, desculpa, foi um erro histórico agora. A igreja, antes, achava que a Terra era o centro do universo e que a Terra era o centro das forças gravitacionais. Mas Copérnico disse que não, que o centro das forças gravitacionais era o Sol e que ele exercia força sobre a Terra, tanto quanto a Terra exercia força sobre os astros, a Lua, por exemplo. E aí, Galileu Galilei confirma isso de Nicolau Copérnico, só que a Igreja Católica diz, não, você não vai alterar nosso padrão de pensamento. Aí ele concorda com a Igreja com medo de ser assassinado, tá? Mas ele e Copérnico são os pais os pais não, mas eles são um dos primeiros teóricos a questionar o geocentrismo, que é a Terra no centro do universo. Eles estão, né? Isaías, próxima página, 45, pode ler. Galileu estabeleceu a experimentação como método científico. Descobriu a esfera lunar e anéis de Saturno e manchas solares, entre outras descobertas que mudaram a concepção da época. Ao estudar o descobrimento, Galileu demonstrou que objetivos diferentes, tais como a mesma velocidade de definiu o conceito de inércia. Entretanto, Newton demonstrou que a Terra atraía os corpos sempre com a mesma aceleração. A aceleração da gravidade. A lei estabeleceu que o corpo só pode sair do seu estado de repouso ou então mudar a sua velocidade quando aplicada sobre ele uma força. Surgiram a partir dessas constatações. Fala, Gabriel, que ia falar alguma coisa? Não? Então, minha gente. Oi? Sim. Oi. Ah, ó, vê só.
A gente viu aí alguns conceitos, como a inércia. Na inércia diz que objetos de massas diferentes... Vamos ver se é verdade? Ele diz que objetos de massas diferentes caem ao mesmo tempo no chão. Mesmo objetos que tenham estruturas muito distintas, eles caem no chão ao mesmo tempo. Isso é muito engraçado. Sabe por quê? Porque a gente entende, a gente acha que massas diferentes vão cair em velocidades diferentes no chão. A única coisa que vai dar uma titubeada nisso é isso aqui, ó. Papel. Ó, o papel é porque eu não vou poder fazer o experimento do jeito certo. Ó. O papel não cai. Só que eu não vou poder fazer isso. Mas se eu amassar essa folha, ela vai cair no mesmo tempo. Sabe por quê? Porque eu vou diminuir o atrito. O problema do papel demora é que ele é grande, tem muito atrito para chegar no chão. Mas na hora que eu amasso, eles caem ao mesmo tempo. Sacaram? Isso. Vamos fazer o teste de novo. Ó. Agora. Quase, né? Mas pelo menos a altura daqui vai ficar um pouco mais do outro, mas vai alguma coisa para você. Vai quebrar a garrafa. Vai. Não sei, é quase uma tatuagem. Aí o que acontece? Por muito tempo achou que pesos maiores cairiam primeiro, né? Só que a força gravitacional, ela meio que exerce um empuxo, eu vou fazer entre aspas, tá? Porque não é padrão, mas não é, tá? É quase. E Newton, ele vai provar a aceleração dos corpos vezes a gravidade. É a história da maçã, né? Conhece a história da maçã que é na cabeça? Era um cientista que estava assim, comeu, sentou na árvore, e de repente a maçã caiu na cabeça dele. Aí ele percebeu que todos os corpos caem. Até aí, tudo bem, mas provar isso cientificamente, calculando, foi o top, né? Foi o top. Por isso que a gente, quando fala sobre massa vezes aceleração é igual a Newton, porque foi ele que deu aquela... Ele foi tão importante que ele virou uma unidade de medida. Por isso que a gente estava estudando agora e estava fazendo os cálculos com N. 6 N's, 4 N's, porque ele está falando da força vezes aceleração. Tá certo? Oi? Galileu Galileu o quê? Sei lá, é o povo que pinta assim. Vamos ler as leis de Newton. Coloca aí, minha gente, experimento não realizado. Vamos lá? Vamos lá. Página 46. Quer ler, Gabriel? Lê aí. Antes de Newton e Galileu. Assim como você percebeu, se o corpo se movimentar,
se movimentasse sobre a superfície lisa de rugosidade e que não influenciasse o movimento do corpo. Este permaneceria em movimento com velocidade constante, mesmo que a força que provocou o movimento cessasse. Mais tarde, Jacqueline enunciou as três leis do movimento. Inicialmente, ela afirmou que, quando o corpo está em repouso ou em movimento, dependendo do equilíbrio de forma, velocidade e constante, existe força atuando sobre ele, mas a resultante da somatória das forças. Vamos ler aqui a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, tá? Assim surgiu a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, que é uma tendência dos corpos a permanecerem no estado em questão. Isso é, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, ao passo que um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Veja o exemplo. Aí a gente tem aqui, ó. Sabe, isso é muito fácil para a gente ver no ônibus. O ônibus. Isso. Peraí, diz, Gabriel. Isso é impulsão, quando ele para de fazer a força, o outro elemento que está solto, ele vai ter. Isso. Por quê? Porque a tendência do outro objeto é continuar em movimento. A gente está no ônibus. No chamar para lugar. Ô, Jeová. Chamar a Joana Bezerra. Meu Deus, aquele ônibus não existe. Não, não. Nenhuma. Aí você está ali de boa, de repente, o ônibus dá uma freada. Qual a tendência do seu corpo? Permanecer em velocidade. Por quê? Porque você está em velocidade constante com aquele ônibus. Para você está parado. Claro, você está parado. Mas levando em consideração um ponto de referência, para quem está de fora, por exemplo, você está em movimento. Mas em relação ao seu colega do lado, o coleguinha lá, né, o outro sofredor, está lá jogando você e ele estão parados um em relação ao outro. Em relação a quem está de fora, você está em movimento. E a sua velocidade é igual ao do ônibus. É constante. Por isso que na hora que ele para, a tendência é que você continue naquela velocidade. Por isso que paradas bruscas faz você se projetar muito mais para frente do que uma parada mais tranquila. Por exemplo, quando ele vai parando devagarzinho, o seu corpo vai mudando de velocidade junto com ele. Logo, quando ele para, dá só aquele né? Besteirinha, né? Você daqui, tá parando devagarzinho, ele para sempre. Mas na hora do freio, e se você realmente fizer essa pode se machucar, diz aí. Oi? Pois é. E aí, nunca esqueçam que quando a gente fala de movimento, a gente tem que observar o ponto de referência. Foi o que eu falei. Eu vim com Jéssica no ônibus hoje. Eu e Jéssica, como meu ponto de referência, eu estou parada. Mas alguém que está lá fora é meu ponto de referência, então eu vou estar em movimento. Eu tenho que saber a partir de onde eu vou estar observando, tá certo? Meu ponto de referência é meu ponto de observação, tá? Então, aqui está mostrando, né? O carro com uma caixa em cima, o carro está em movimento, a caixa está em movimento. Se ele parar, a caixa, o micro-ondas, vai em movimento. Agora vamos para outra página. Em relação à ilustração do quadro ao lado, responda. Imagine que o motorista do ônibus precise frear repentinamente.
lançando os passageiros para frente. Em relação ao observador, os passageiros estão em movimento ou em repouso. Foi o exemplo que eu dei agora. O observador é esse rapaz aqui de fora. Ele está lá fora. Em relação a ele, os passageiros estão em movimento ou em repouso? Movimento. Só duas. Vou terminar daqui a pouco. Podemos afirmar que o princípio da inércia está sendo aplicado aos passageiros? Sim. Sim, pois os passageiros tendem a permanecer em movimento junto com o ônibus, e se o ônibus parar, eles vão se colidir. Sim, pois os passageiros tendem a continuar em movimento, mesmo quando o ônibus frear. Sim, pois os passageiros tendem a continuar em movimento, mesmo com o ônibus. Né? Isso, mesmo quando o ônibus frear. Ó, esse... Oi, pode falar. Não, a relatividade, eu acho que vocês vão ver, é no nono, em física. Tá? Para isso, precisa de um ônibus. Vamos lá, página 47. Relação entre força, aceleração e massa. A segunda lei de Newton. Essa é fácil, vamos lá. Para entender melhor a relação entre força, aceleração e massa, em sua sala de aula, empilhe 10 livros sobre a mesa do professor e arraste-os sobre ela, mudando-os de lugar. Agora, dobre a mesa, isso é, empilhe 20 livros e faça o mesmo procedimento usado para os 10 primeiros. O que você concluiu pelas observações feitas em relação à força aplicada para mover 10 livros e depois 20 livros? Com relação à força, na hora que eu estou empurrando 10 livros e na hora que eu empurro 20 litros, o que é que muda? A força. Com relação à força, o que é que muda? Isso. Você vai usar de mais intensidade de força para empurrar 20 litros. Aí você pode colocar ou aplicar uma força maior. Pode colocar assim, aplicar uma força maior. Esse é o do segundo, tá? O que é que mudou? O aumento da força, sei lá. Ixi, bota ali nos armários ali, ó. Meu Deus. Terceiro, pegue 10 livros e arraste sobre a mesa, como na atividade anterior. Agora aplique uma força maior e arraste-o novamente. 10 livros, hein? Empurrei. Agora eu vou aplicar uma força maior para empurrar a mesma quantidade. O que você observou quanto à velocidade, presta atenção. O que você observou quanto à velocidade dos livros quando usou uma força maior para arrastá-los? Quando você aplicou mais força, eles se deslocaram mais rápido. Quando você aplicou mais força, ele se deslocou mais rápido. Estou no terceiro. Quando aplicou mais força, ele se deslocou mais rápido.
Você não tá, você não ouviu, você não está lendo. É 10 livros. Presta atenção. Qual é a relação que existe entre massa e corpo e aceleração se mantivermos a força constante, mas aumentarmos a massa desse corpo? Lembre-se que a aceleração é a taxa de variação de velocidade. Pessoal, vamos lá. Vamos dar nome aos bois. Massa é o peso dos livros, certo? Aceleração é o deslocamento e a velocidade do deslocamento. E força sou eu empurrando. Aí tem. Qual a relação entre a massa do corpo e a aceleração se mantivermos a força constante, mas aumentarmos a força, mas aumentarmos a massa? É simples. Tenho 10 livros, estou empurrando com essa massa. Se eu colocar 20 livros com a mesma massa, o que vai mudar? A minha aceleração. Quanto maior a massa, menor a minha aceleração. Se eu não alterar a minha força, certo? Vou fazer isso aqui, ó. Massa, aceleração, força. Se eu empurrar essa cadeira assim, é assim. Se eu colocar mais massa e for empurrar ela com a mesma força, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a aceleração. Tá certo? Então, numa relação entre, olha o que ele está falando, massa e corpo e aceleração, se mantiverem as forças constantes, mas aumentarmos a massa desse corpo, o que é que vai acontecer? Quanto mais eu aumentar a massa, menor vai ser a minha aceleração, tá certo? Lembre-se de que a massa é a taxa variável de velocidade. Só isso. Quanto mais eu aumentar a massa, menor vai ser a minha aceleração. Parei na 47. Terminou. Agora vai experimentar. Aí, pessoal, amanhã a gente continua na 48. Eu já vou pedir para vocês, se der para vocês já responder a página 50 e 51, vai ser legal. Por quê? Porque tá faltando só uma besteirinha. E aí eu termino 48, 49, 50 e 51. Beleza? Agora eu quero deixar claro que a 51 tem uns cálculozinhos, tá? Eu acho que isso não está no ensino fundamental, não. O resultado é? Eu acho que não vai ter outro, não. Sim. Vai não. Eu acho que só vai ser esse. Gente, para vocês que estão em casa, beijo, tchau.
Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Marcos, quanto tempo, querido? Mariana, a minha de óculos. Quanto tempo, amor? Meu Deus, George. Essa voz de locutora de radiodifusora. Quanto tempo? Bianca Caroline. Bianca. Bianca, 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 Bianca. Gente, eu vou parar aqui. Eu vou interromper essa gravação.